partir da existência do crime, né, a instauração do inquérito policial para esclarecimento de quem seriam aquelas vítimas que estavam ali, eu tinha que solicitar a prisão dele, eu tinha que tê-lo detido, né? E daí eu instaurei o inquérito policial. Olha, esse laudo foi feito bem rápido, porque na época, segundo a informação, parece que ele já tinha uma prisão provisória, mas a importância que eu fiquei sabendo é que não existia nada que eu pudesse condenar, tá? Seria só mesmo a prova técnica, que no caso seria o laudo pericial. Eu acredito que se não tivesse o laudo, não haveria o crime. O processo de identificação das vítimas foi muito interessante, porque nós tínhamos, era o nosso propósito, que preservar essas vítimas. Então nós tiramos de cada fita, através de um processo de laboratório, a melhor posição facial daquela vítima em cada fita. Observei pelo menos umas 2 vezes cada fita, para depois começar a extrair as imagens. E aí, depois vi mais uma vez as fitas e cada fita, à medida que eu ia observando a imagem, é lógico, não contínuo, eu ia, parava, eu ia descrevendo o conteúdo de cada fita. Apesar de ser uma descrição assim bem sucinta, mas ia descrevendo os atos, o que aconteciam na fita, para depois colocar e ilustrar com as fotos. Cada uma tinha aproximadamente entre 25 minutos de gravação a 40 minutos de gravação, que nós chegamos a uma conclusão que seria o tempo de uma consulta. A partir deste momento, nós, em conversa com os pais das vítimas, das possíveis vítimas, nós pedimos que ele trouxesse uma foto da vítima, do filho, para que nós fizéssemos essa comparação inicial, que depois ocorresse o efetivo reconhecimento. Nós tivemos casos de pais que, após saberem de que o filho estava ali na fita, preferiram nem contar para o filho, nem tomar providência, porque depois, passado tantos anos, o filho tinha comportamento normal, não havia, e por que mexer nisso, né? Na residência dele encontramos algumas coisas ainda relacionadas a aspectos do gosto pela pedofilia. Nós encontramos os computadores onde tinham relacionamento deles, bate-papo na internet, pesquisa e tal, e procurando sempre jovens e adolescentes. Encontramos documentos onde, quando ele fazia esses exames, eles pediam um laudo. Esses laudos estavam no computador. E sites que ele entrava, pessoas de relacionamento. Isso foi algo que serviu para que nós fizéssemos investigações, localizássemos mais um apartamento, identificássemos outras pessoas de relacionamento com ele, mas que não estavam nas fitas, todos adolescentes. Não houve a representação por parte necessária nesses casos. Ali havia uma possível, também por parte desses adolescentes, interesse em se esconder.
porque ali eles sabiam o que estava sendo feito. Ele resolveu dar fim nessas fitas e tentou lá de alguma forma destruir, mas ele não conseguiu. Ele jogou lá detergente, sabão em pó, álcool, e ele foi para um local longe da sua residência, aonde ele jogou as fitas numa caçamba de lixo. Ele era funcionário da Telefônica e ele estava em cima do poste. Ele viu quando a caixa virou e caíram 2 fitas. Viu ainda quando alguém passou por ali, viu aquelas 2 fitas e pegou as 2 fitas e foi embora. Essas fitas não apareceram mais. Essa pessoa, ele recolheu essas fitas, levou para casa, ficou alguns dias lá com ela, procedeu à limpeza. E quando ele foi assistir, foi por ver o que tinha lá nas fitas, ele verificou o conteúdo, que se tratava de um adulto molestando crianças. Achamos a filmadora, ele ligou para uma das secretárias dele, uma menina que atendia, e explicou onde estava a filmadora e pediu para que essa menina pegasse aquela filmadora e levasse para casa, que ele ia buscar, deu uma desculpa, e a menina levou para casa. E depois ela ficou com um pouco de medo, foi consultar alguns amigos tal, para dizer que acabou, quando ela foi ouvida, ela disse que estava com essa máquina. Mas se tratava de uma fita, de uma máquina, de uma filmadora moderna para aquela época, com a fita pequena. Tal. Quando ele saiu no programa, de manhã ele foi preso. Ele foi levar o filho para a escola, a hora que ele voltou, ele foi preso. Eu penso que ele não teve essa reação assim de cair a ficha, de ter uma orientação e de saber o que fazer, né? Ele não teve tempo de pensar nisso, talvez. Ou estava esperando por isso e estava querendo se castigar, ou o arrependimento em algum momento pode ter existido. O que eu tenho, o que eu tirei para mim, o que eu imagino, que lá no fundo ele queria ser pego, que era muito fácil ele pôr fogo nessas fitas. Eu nunca vi um pedófilo que assumisse ser pedófilo. Nenhum pedófilo conta que é pedófilo. Eles procuram dizer que não, e assim mesmo, quando eles são pegos, quando não há mais forma de negar, nunca vi um se arrepender do que fez. Todos eles acham e ainda dão explicações do tipo, por exemplo, já que ia ser iniciado no sexo ou iniciada no sexo, então por que não por mim, que sou uma pessoa boa, que vou fazer direito, que não vou, etc. Isso é básico, faz parte do quadro clínico do pedófilo. Este é um pedófilo autêntico. Se o técnico da Telefônica não tivesse em cima do poste e visto, jamais, porque ela iria se misturar mais um pouco, viria lá um pedreiro jogar entulho em cima.